Fala pessoal, aqui é Alessandro Navarro, consultor de empresas, e vamos agora para a nossa quinta aula da série, de precificação para confeiteiros, salgadeiros. E como sempre eu vou te alertar, se você ainda não viu os outros vídeos, pause esse, procure aqui na descrição os links dos vídeos anteriores, veja qual você ainda não viu. E é uma série, então você tem que seguir essa sequência, senão não vai fazer sentido para você essa aula isoladamente, tá ok? Outra coisa que eu vou pedir para vocês é, caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal, assine o sininho de notificações, compartilhe o nosso conteúdo aqui nas redes sociais, nas suas redes sociais, e interaja conosco nos comentários, porque é lá que eu vou receber o seu feedback, lá que eu vou entender se a linguagem que eu estou usando com você está adequada, seu nível de dificuldade, a assimilação, como é que está sendo. Então, faça isso para que eu possa me sintonizar melhor com a sua frequência e ser bem claro e transparente, e você conseguir absorver o conteúdo como um todo. Ok? Vamos lá, então, colocar a mão na massa. A gente vai agora trabalhar na aba montagem da receita, a segunda aba. E aqui tem os seguintes campos: nome da receita, gasto com gás de cozinha, relação de ingredientes e insumos, número de porções e conversor de tempo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é o seguinte: olha só para vocês verem, essa coxinha de frango com catupiry, o nome da receita e o número de porções vieram para mim automaticamente, eu não tive que preencher nada. Eu preenchi lá atrás no cadastro, lembram? E ele já trouxe para mim automaticamente. Agora, a gente precisa de montar de fato a receita, A gente vai falar quanto do que vai nessa receita, inclusive o consumo de gás de cozinha. Começando aqui pelo gás, se a gente for lá na receita e der uma lida, a gente vai ver que uma parte da receita, uma parte do tempo é gasto cozinhando os ingredientes, a outra parte manipulando, montando a coxinha, e na outra parte fritando. Como ele não descreve para a gente aqui esse tempo, vamos estimar o seguinte: que ele gastou, vamos agora para a parte direita aqui, conversor de tempo, vamos estimar que ele gastou aí mais ou menos 90 minutos do tempo dele para poder fazer, utilizando o gás, cozinhando ou fritando. Então vamos colocar aqui 90 minutos. Você viu que isso é um conversor de tempo, ele converte minutos para horas. Então 90 minutos é igual a 1,5 horas, 1h30, mas tem que estar nesse formato. É só você colocar o que na receita está falando, o tempo de cozimento, enfim, quanto tiver especificado, senão você estima como eu fiz. E agora você vai marcar aqui qual a intensidade da chama, lembra? Que se a gente vier aqui em cadastro, a gente vai ver que de acordo com a intensidade da chama, a gente vai ter um gasto por hora. Então, vamos colocar aqui que você está fazendo sempre no fogo médio, igual a 180. Então, está saindo um consumo de R$ 2,65 por hora, e a gente vai usar por 90 minutos, 1,5 horas, ok? Agora a gente vai montar a receita na prática. Então vamos voltar naquela listinha nossa do que a gente vai gastar, e agora sim a gente começa a montar essa receita. Lembrando o seguinte: quando você tem uma receita, vamos supor que você queira dividir, massa, recheio. Aqui, da forma como a planilha foi planejada, você deve somar os ingredientes. Então vamos supor que na massa use farinha de trigo, na receita use farinha de trigo, no recheio usasse farinha de trigo. Então você vai fazer o que? Você vai somar as duas porções e colocar aqui a quantidade total, ok?
porque senão fica muito confuso e você vai acabar se perdendo. No nosso caso, não aconteceu isso, eu acho que não. Vamos fazendo aqui passo a passo para a gente ver. Mas vamos lá. O primeiro ingrediente é o nosso leite semi-desnatado. E agora, é importante você se ater a isso. Quando você for anotar, anote sempre a marca para adiantar para você. Porque senão, quando você vai ter que vir aqui, ó, você viu que eu não escrevi leite longa-vida. Eu procurei numa lista suspensa o leite longa-vida e marquei ele. Eu não digito nada aqui, eu só seleciono, ok? Esse é o primeiro ponto. E eu preciso de casar o produto com a marca correta, tá certo? Eu sei que o leite é Itambé, mas podia ter, igual eu falei para você, você poderia colocar outra marca e fazer uma comparação. Eu fiz dessa forma, né, porque eu imaginei que poderia ser legal se fazer esse comparativo, mas hoje eu não vejo muito sentido. Então, para não te confundir, usa um ingrediente, pesquisa qual que é o mais barato, melhor qualidade e usa só ele. Agora, se você não tiver uma listinha, você tem que voltar lá no cadastro, ver qual leite que foi cadastrado, qual a marca dele, para você vir aqui e selecionar. Ok? Então vamos lá. 1 litro de leite. Então são 1000 ml. 5,49. Vamos ver se bateu. Aqui está falando que eu gastei 5,49. Vamos lá em cadastro. Ele era 4,99, mas como teve 100 ml de perda, saiu a 5,49 certinho. Então, o próximo ingrediente que eu tenho na minha lista aqui é o óleo. Aí olha só, a medida que ele está me dando é 1/3 de xícara de chá de óleo. Então, como que a gente vai fazer para achar? Vamos primeiro selecionar aqui o óleo de soja. A gente sabe que é o Lisa. E agora vamos achar essa equivalência, 1/3 de xícara de chá. Eu venho lá no nosso Google. Aqui eu vou colocar volume. Não vai aparecer para vocês. Eu vou procurar aqui se tem xícara de chá. Aqui, chama xícara imperial. Então, uma xícara de chá tem 284,13 ml. Se eu não tivesse feito assim, eu podia vir aqui, vamos abrir outra aba aqui, ó, e coloco aqui, ó. Quantos ml tem uma xícara de chá? Aqui ele está trabalhando com micrômetro, ele achou micrômetro cúbico, mas você vai, é só você clicar aqui nessa setinha, né? Ele não está abrindo para você ver no vídeo, mas se você clicar aqui, eu não sei porque não está abrindo, mas você vem em xícara imperial e converte. Então, agora a gente vai fazer a seguinte conta. Uma xícara de chá tem 284,131 ml, né? Então, qual conta que eu tenho que fazer? Eu vou pegar minha calculadora, eu preciso de, só confirmar aqui, 1/3 dessa xícara. Se eu preciso de 1/3, eu vou pegar 284,131. Eu sei que não está aparecendo para vocês, mas só você pegar esse valor que está aqui e você vai dividir por 3. Dividido por 3. Então vai dar 94.710. Eu arredondo para 95 ml. Então a gente volta lá na nossa receita e coloca 95 ml. Viu por que é bom trabalhar com a menor unidade?
que a gente sempre vai trabalhando com frações decimais, já estando contemplado lá a menor unidade, que é mais fácil. Próximo ingrediente da minha lista. 1,5 colher de sopa de sal. Então, mesma coisa. Vou colocar aqui, ó. Quantos gramas tem 1 colher de sopa? Aqui sabe um pouco diferente, mas já me deu a resposta: 12 gramas. Se eu preciso de 1,5 colher, então é 12 gramas mais 12 dividido por 2. Ó, uma outra forma mais fácil de fazer para você: eu preciso de 1,5 colher. Eu posso pegar, você pega 12 gramas e multiplica vezes 1,5, 1,5 colher, que vai dar 18 gramas. Então, vem aqui o sal refinado, é o sal globo, 18 gramas de sal. Ok? Tá vendo como é que ele já calcula o custo dessa quantidade que você precisa aqui? Aqui no cadastro a gente colocou o preço da embalagem. Aqui ele já está trazendo a fração que eu realmente vou utilizar. Continuando. Agora eu preciso de farinha de trigo. Vamos lá. Farinha de trigo. É a dona Benta. E eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Então, 500 gramas. Ok? O próximo ingrediente, agora já passando por recheio, 500 gramas de frango desfiado. Então, 500 gramas, desculpa. Frango. Peito de frango com osso congelado. Ele foi cadastrado como sem marca. Se a gente tiver dúvida, é só vir aqui, ó. Peito de frango sem marca. E aí eu vou precisar de 500 gramas. Então, 500 gramas dele. E por último, 250 gramas de catupiry. Então eu vou pegar o catupiry, feijão cremoso, catupiry, a marca é o Pucher, e vou 250 gramas. Tem ainda a farinha de rosca, né, para empanar. Então, farinha de rosca, a marca é Pachá. Tudo isso, gente, você tem que ter anotado, né? Se você não tiver anotado, basta você voltar aqui e olhar qual foi a marca que você cadastrou. O que você não pode fazer é colocar a marca errada. Por quê? Se você colocar aqui, ao invés do Pucher, Pachá, olha o que acontece. Ele não consegue localizar. O valor de feijão cremoso, catupiry e Pachá não foi encontrado. Então ele não tem isso cadastrado lá atrás. Então, ou você vai lá e cadastra, ou você cometeu um erro aqui, vem aqui e corrige. Pronto, agora está certinho. E a farinha de rosca a gente combinou que vai colocar um pacote todo, 500 gramas, para poder empanar tudo. Tá? Essa parte de montagem da receita é muito fácil, muito tranquila, né? Depois que você fez o cadastro lá, é só isso, não tem mais nada para você fazer. E a gente já vai passar para a próxima etapa, que é o custo total, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Ok? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários para a gente. Grande abraço, te vejo daqui a pouquinho. Até mais.